Quando a gente pensa em Deus, é claro que nós precisamos pensá-lo como mistério, primeiramente. E o mistério é algo que é acessível, sim, mas na medida que o acesso ele vai se tornando sempre mais profundo. E ele não se esgota, porque é mistério. Por isso, quando nós falamos de Deus, nós nunca esgotamos aquilo que Ele é. Mas também não esgotamos aquilo que falamos sobre Jesus. Quando nós falamos de Jesus, também não esgotamos aquilo que Ele é. Por isso, a compreensão de Deus e a compreensão de Jesus está em permanente evolução, até mesmo para a igreja, para a teologia. Por isso que existe teologia. A teologia não existe para repetir sempre as mesmas coisas. Ela existe para avançar. Por isso essa é a primeira coisa de Deus. Mas o fato de ser mistério não autoriza a nós a imediatamente, diante de um assunto, diante de algo mais complicado, logo escapar no mistério, dizendo, não, isso é mistério. Não é assim que a gente age com responsabilidade diante de Deus e diante da própria teologia. Porque se a gente foge logo no mistério, então acaba também o discurso muitas vezes. O que a gente precisa fazer é utilizar todas as ferramentas necessárias e todos os recursos que nós temos para desenvolver um discurso coerente. Coerente racionalmente. Ou seja, quando você fala de Deus, você parte de um princípio. Por exemplo, quando a gente diz que Deus é amor, que Ele só pode, só quer e só sabe amar. Essa aqui é nova, viu? É da teologia atual. Porque na própria Bíblia, nós temos inúmeras contradições em relação a Deus. Uma vez Deus é amor, e a linha do amor perpassa todo o Antigo Testamento e se manifesta de forma clara no Novo. Mas também no Antigo Testamento, Deus é ciumento, Deus é vingativo, Deus pune, Deus mata. Olha que Deus mata, porque Ele abre o mar para uns e fecha para outros. Os eleitos, Ele abençoa, e aos pecadores, Ele pune. E essas contradições, aonde elas são resolvidas? Elas são resolvidas somente num discurso bem feito de teologia. Num discurso coerente. Por isso que quando nós falamos assim, ó, Deus só sabe, só quer e só pode amar, estamos dizendo que Ele não castiga e nunca castigou ninguém. Não mata e nunca matou ninguém. Não pune e nunca puniu ninguém. Não espera para dar a graça, como muitos pensam. Que eu estou aqui, eu estou sofrendo, estou com um problema difícil. E Deus poderia, pela intervenção dele, imediatamente fazer assim e resolver. Mas Ele espera, Ele tem o tempo dele. Isso não é discurso coerente, porque nós dizemos também assim, ó, que Deus é kairós. A graça de Deus é kairós. O que significa isso? Graça agora. A gente diz isso na teologia. Só que logo depois diz que Deus espera. Os discursos, especialmente de pregações,
Os teólogos têm mais cuidado com isso, muito embora a teologia também, naturalmente, que ela vai avançando sempre. Mas se Deus é graça agora, Ele não pode ser amanhã, porque Deus é atual sempre. E Ele está trabalhando dia e noite em favor da humanidade. Dia e noite, Ele não perde tempo. Por isso também, se Deus não castiga, Deus também não dá cruzes para ninguém. E nunca deu. Porque muitos ainda compreendemos, eu estou sofrendo, tem essa doença, tem essa dificuldade. Eu acho que essa cruz, vai ver que Deus está me dando essa cruz, que é uma blasfêmia, na verdade. Você está blasfemando dizendo assim. Eu digo assim um pouco mais direto e de forma chocante, para que você perceba a diferença de um discurso e de outro. É para chocar mesmo, para dar um choque no pensamento e a pessoa, opa, está dizendo o quê? Está dizendo coisa diferente. Por isso Ele não dá cruzes. Nem para o filho Ele deu a cruz. Quem deu a cruz para o filho foi o mal. Quem não reconheceu Ele como filho, como Salvador, e disseram, vamos colocar esse na cruz porque ele está perturbando nós. Nunca deu cruzes. E também, uma outra palavra que as pessoas usam muito de Deus, e que também não se deve mais utilizar, é que Deus permite o mal. Muitas vezes Deus permite para tirar um bem maior. Por quê? Como Deus é mistério, eu iniciei a minha conversa dizendo isso. Como Deus é mistério, então as pessoas logo se refugiam no mistério, com discursos contraditórios, especialmente nas pregações. Muitas vezes eu escuto cada pregação e pode ser que a pessoa tenha fama na pregação, viu? Não é problema não, porque as pessoas não têm coerência em si mesmas e na teologia, então elas aceitam esse tipo de pregação. Mas quem é um pouco mais exigente com a própria reflexão e com o próprio discurso, não aceita mais. Por isso, dizer que Deus permite é dizer o seguinte: Deus é cúmplice de muitos males. Porque a permissão significa a possibilidade de evitar. E sendo possível evitar, se você deixa acontecer, então você, de alguma forma, foi cúmplice daquele mal. E Deus não é cúmplice dos males que acontecem. Deus, por ser amor, por só poder, só querer e só saber amar, Ele é o anti-mal. Anti-mal significa o quê? Olha que termo que se usa aqui. Deus é o anti-mal. Se Ele é anti-mal, Ele não permite o mal. Ele não quer o mal. E Ele está sempre agindo contra o mal. Como nós, uma pessoa sensata, uma pessoa do bem, faz o que em relação ao mal? Está agindo contra. Imagine Deus, se é puro amor. Por isso, essas ideias todas, eu estudei bastante, até escrevi várias coisas numa dissertação de mestrado, mas tem muito o que dizer ainda.